Hello, gente! Bom dia! Bom dia, queridos! Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam todos ótimos, em nome de Jesus. E vamos de devocional, né? Vamos de café com a palavra. Mais um aqui para a glória de Deus. Então, pegue logo aí a sua Bíblia, tá bom? Se você quiser, não é necessário, não é obrigatório, mas se você quiser, pegue um caderninho para ir anotando também. Aí o que Deus vai falar ao seu coração. E o mais importante de tudo, o principal, né, gente? Pegue a sua xícara de café. E chame Jesus para tomar um café da manhã contigo. Amém? Deixa eu tomar logo aqui um pouquinho para não esfriar, né? Que nem aconteceu no outro vídeo. Glória a Deus. Gente, antes de mais nada, eu quero já avisar para vocês que qualquer barulho que vocês possam escutar, eu tô aqui num ambiente que é uma janela, né, de frente para a rua praticamente, tem barulho de trânsito, de vizinho, de cachorro latindo, de menino gritando a mãe, enfim. Mas vai dar tudo certo, glória a Deus, vamos embora, vamos ao vídeo. Abra sua Bíblia aí, por favor, no livro do profeta Isaías, no seu capítulo 55, e a gente vai ler aqui no versículo 8. Amém? Então vamos lá. É um versículo bastante conhecido, tá, gente? É aquele que diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Gente, deixa eu pegar aqui o caderno, né? Porque eu anotei aqui algumas coisas, né? Coisas que o Senhor foi falando comigo. E é muito incrível porque assim, eu sempre repeti esse versículo, né? Não, porque os pensamentos de Deus são maiores, né? Os pensamentos de Deus não são os mesmos e tudo mais. Mas o Senhor me levou a aprofundar nisso, né? E de que forma? Aprofundando nesse versículo, eu pude perceber que daí a gente pode tirar algumas respostas. Respostas até para coisas que a gente pergunta, que nós mesmos perguntamos a Deus, né? E tá aqui na nossa cara, Deus falando o tempo todo: meus caminhos não são seus caminhos. E que respostas são essas, Tayane? Deus me trouxe algumas respostas em relação aqui, usando esse versículo, e também me trouxe uma reflexão a partir desse versículo, tá? E eu anotei aqui algumas dessas respostas. Gente, o devocional, como eu já tenho vídeo aqui explicando, não é obrigatório que você vá anotando as coisas, mas é bom que você anote aquilo que Deus vai falando com você no seu momento de leitura e meditação da Bíblia, reflexões que o Espírito Santo vai te passar. É bom, mas não é obrigatório, tá bom? Não tem um modelo pronto, um padrão de devocional. Isso aqui eu anotei porque eu sabia que era para trazer para vocês, tá bom? Mas o seu devocional com Deus, é o seu momento, é o seu particular, você faz da maneira que você achar melhor. Então vamos lá, eu vou ler aqui para vocês algumas coisas as quais Deus trouxe à minha memória a partir desse versículo e aprofundando nesse versículo. E a primeira coisa, gente, diz assim, ó: os caminhos dele são diferentes. Isso significa respostas para muita coisa que a gente não entende e questiona a Deus. Nós sentimos frustrados porque esperávamos de um jeito e Deus vem lá e faz de outro, porque os caminhos dele não são os nossos e ele não pensa como nós. Gente, o que isso me fez refletir, assim, o que isso me fez meditar? Muitas das vezes, né, a gente ora para Deus fazer uma coisa, para Deus fazer de tal maneira, né? A gente é específico na oração. E isso é bom. Eu acredito que você especificar a sua oração, isso agrada o coração de Deus, né? Porque ele tá vendo ali a medida da sua fé, a medida que você diz: Deus, eu gostaria que o Senhor fizesse assim, assim, assim. Deus se agrada porque nisso você está ali dizendo o quanto você confia nele, nisso você está ali dizendo o quanto você acredita que ele é capaz de fazer dessa maneira. Mas isso não significa que Deus vá fazer desta maneira específica que você está apresentando a ele.
Por quê? Porque Deus, ele já viu o futuro, né? Deus conhece o interior do nosso coração. Ele sabe o que é melhor para nós e aquilo que não é. Então, muitas das vezes, a gente ora uma coisa que não está dentro da vontade de Deus. A gente ora uma coisa que a gente pensa que daquela maneira é melhor, mas que Deus não está pensando que daquela maneira é melhor, porque Ele viu a mais, Ele viu lá na frente, Ele viu lá no fundo, Ele viu lá no profundo, entende? A nossa visão é limitada, até acerca de nós mesmos, da nossa vida, mas a de Deus não. A de Deus é uma visão ampla, né? Ele vê tudo, tudo que está dentro de nós, tudo que vai nos causar dano, tudo que vai nos fazer bem, né? E tudo que lá na frente vai cooperar e o que não vai. Então, muitas das vezes a gente ora pedindo para Deus fazer assim, 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 e quando Deus não faz, a gente se sente frustrado. Deus não frustra os seus filhos, mas é a gente que se sente assim. Nós, como seres humanos, nós nos sentimos assim, né? É impossível, porque a gente esperava de tal maneira, a gente criou esperança, expectativas, e quando não vem, a sensação é de frustração. Mas na verdade não é porque Deus frustra os seus filhos, né? Muitas das vezes é um livramento até, muitas das vezes é um cuidado de Deus, muitas das vezes é porque os caminhos dele não são nossos caminhos. O caminho que a gente pensa que é bom pra gente não é o caminho que Deus tem pra gente. Os pensamentos que a gente pensa que são bons pra gente não é da mesma maneira que Deus pensa. Um exemplo, eu penso que eu fazer aquilo daquela maneira é bom pra mim, né? Eu penso que eu cursar aquele curso naquela faculdade é bom pra mim. Eu penso que estar dentro daquele relacionamento é bom pra mim. Eu penso que me mudar pra tal lugar é bom pra mim. Eu penso que escolher aquela amizade para andar comigo é bom para mim. Eu penso. Mas a palavra de Deus diz: os meus pensamentos não são os mesmos dos teus pensamentos. Não significa que tudo que você vai pensar, Deus pense o contrário. Não é isso. Muitas das vezes a gente tem pensamentos de acordo com a vontade de Deus, alinhados com a vontade dele. Mas muitas das vezes, quando a gente recebe um não de Deus, ou quando Deus faz algo diferente daquilo que a gente esperava, é por causa disso aqui, ó. A resposta é essa aqui, ó. Você pensa assim, mas eu não penso, Deus está dizendo. Isso é o que você acha melhor, mas eu não acho. Eu já vi o futuro, não vai ser melhor para você isso daí. Entende, gente? Então, essa foi a primeira coisa, primeira resposta que eu tive. A segunda resposta que eu tive foi: por isso é tão difícil renunciar e obedecer, porque a gente acha melhor, porque a gente acha que é melhor, mas não vai ser o mesmo caminho e pensamento de Deus. Eu acredito que o que o Espírito Santo quis me dizer assim com isso? Por isso que às vezes é tão difícil a gente obedecer e renunciar a uma direção que Deus está dando. Às vezes Deus já respondeu aí para você: olha, eu quero que você faça isso e isso. E é tão difícil largar, é tão difícil obedecer, é tão difícil aceitar aquilo que Deus está falando, é tão difícil ir por aquele caminho. Por quê? Porque no fundo a gente sabe que aquilo que a gente deseja, aquilo que o nosso coração deseja, aquilo que a gente quer, pode ser diferente daquilo que Deus almeja. E principalmente em relação ao nosso futuro. Muitas vezes você se enxerga no futuro de um jeito, mas Deus já te falou: não, larga isso, renuncia isso. E você não entende o motivo no momento que Deus está falando, mas lá no fundo a gente sabe por quê. Porque o pensamento dele não é o mesmo que o nosso. O caminho dele não é o mesmo que o nosso. Vocês estão entendendo isso daqui, gente? Vocês estão entendendo? Porque é tão difícil de obedecer, é tão difícil de renunciar. Porque no fundo a gente sabe que aquela direção que Deus está dando não é a direção que a gente queria. Não é a direção que a gente esperava. A gente se via de um jeito, mas Deus já viu lá na frente que é de outro. Então é difícil. É muito difícil por causa disso, porque a gente sabe o que essa palavra aqui está dizendo. Meus pensamentos não são de vocês. Meus caminhos não são os caminhos de vocês.
Então é muito difícil renunciar, abrir mão de um caminho, o caminho que você queria, o caminho que você já se visualizou, né? Para obedecer o caminho que Deus está falando que você nem viu ainda. Gente, pensa Abraão, né? Deus manda Abraão sair da sua terra, largar sua parentela, sai do meio da tua parentela, larga tudo aí e vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. Deus não mostrou primeiro a terra para Abraão. Ele disse, sai e vai andando. No caminho eu te mostro. Será que Abraão não tinha outros planos para a vida dele, para a família dele? Será que na terra onde ele estava, né? Será que o pensamento dele é só uma hipótese, né, gente? Que a gente vai aprofundando ali, né? Para poder trazer para a nossa realidade. A gente vai parafraseando ali. Né? Mas não significa que realmente aconteceu em nome de Jesus. Mas vem comigo porque isso aqui pode ser resposta e orientação de Deus para sua vida, tá? Quem sabe Abraão, naquele lugar onde ele estava, ele já tinha planos, né? Trazendo para nossa vida de hoje. Às vezes você está num lugar onde você já tem vários planos. Olha, eu vou morar aqui, eu vou construir casa aqui, eu vou construir terreno, eu vou comprar um terreno nesse lugar, vou construir, né? Minha formação vai ser aqui, nessa faculdade que é próxima daqui, né? Pronto, você planeja tudo, você planeja toda a sua vida ali naquele lugar. Olha, no meu trabalho, eu vou trabalhar assim, 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 né? E vou ser promovido a tal coisa, e não sei o quê, e faz vários planos. Vamos supor que Abraão também tinha vários planos ali onde ele já estava. E de repente, Deus olha para Abraão e diz, sai daí. Larga tudo que você tem aí e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. E, gente, eu posso estar aqui falando agora, nesse momento, com um Abraão. Tem gente que planejou tudo direitinho. Olha, esse ano de 2021, vou fazer assim, vou fazer assado, é isso, todas as áreas da vida, colocou no papel e, de repente, Deus falou assim, ó, não é nada disso daí. Larga tudo isso aí, todos esses planos que você fez, rasga. Não é isso. E vai, continua firme em mim, que no meio do caminho eu vou te mostrar o que é que vai ser. Gente, pelo amor de Deus, é fácil obedecer um negócio desse? Claro que não. A gente primeiro quer ver o que Deus tem, para depois a gente renunciar àquilo que a gente tem. É ou não é assim? Abraão, ele não viu o que Deus tinha. Ele primeiro obedeceu no meio do caminho, Deus foi falando. É isso que eu quero trazer aqui. É por isso tão difícil obedecer e renunciar. Renunciar nossas vontades, renunciar nossos planos, renunciar o que a gente planejou. Porque às vezes Deus manda a gente largar aquilo que já está no papel, que já está dentro do nosso coração, que já está na nossa mente, ó, vai ser de tal maneira. Deus fala, larga tudo isso aí que não vai ser desse jeito. Mas quando ele fala isso, ele não mostra, olha, larga isso daí, não vai ser desse jeito porque eu tenho isso, isso e isso. Muitas das vezes Deus não fala, ó, o que eu tenho é isso aqui, não. Ele simplesmente diz, larga. E aí você fica, mas por que Deus? Ele renuncia a isso aí. E você, mas por que Deus? Então me mostra o que o Senhor tem para eu poder renunciar. E Deus está dizendo hoje não. Deus está falando hoje não. Porque a fé é certeza das coisas que você não vê. Não é primeiro Deus te mostrar para você crer e obedecer, não. É você confiar que apesar de você não estar vendo aquilo que Deus tem, você saber que é melhor para a sua vida. É confiar. E é isso que é obediência, é isso que é a renúncia. Não é a certeza, não é uma troca. Olha, Deus, eu te dou isso e o Senhor me mostra o que você tem, o Senhor me dá. Não. Deus está falando, renuncia e obedece. Não importa se eu estou te mostrando, se eu não estou. No meio do caminho a gente conversa. Anda que no meio do caminho eu te mostro. E olhe lá. Mas a obediência e a renúncia é por esse caminho aí. Amém? Tem direcionamento. Estou sentindo aqui que tem hoje aqui uma resposta de Deus na vida de alguém. Abraão, ele foi conhecido como o pai da fé por causa disso. Ele largou os planos dele, a vida dele toda, tudo estabilizado e largou simplesmente.
Eu não ia nem pregar sobre Abraão aqui, gente, mas o Espírito Santo me trouxe aqui a memória. Não tem nada de Abraão aqui no caderninho, mas isso é resposta de Deus hoje na vida de alguém aqui. Amém? Que está assistindo. Aleluia, glória a Deus. Vou tomar até um café, que eu fiquei nervosa aqui agora. Brincadeira. Tá frio, gelado já. Amém, gente? Se não tiver um momento aleatório, não sou eu. Mesmo no devocional, tem que ter um momento aleatório, né, gente? Gente, e com essa passagem, voltando aqui para a passagem de Isaías, com essa passagem, o Senhor me trouxe aqui uma reflexão. O Espírito de Deus me trouxe uma reflexão muito forte isso, gente, muito forte isso. Vou ler um pedacinho para vocês, olha. Quando a gente aceita Jesus, a gente diz que entregou a vida para Ele. Mas vocês já pararam para pensar no que significa entrega? Vocês já pararam para pensar no que significa entreguei minha vida para Jesus? Entreguei, toma, é seu. Quando a gente aceita Jesus, né? A gente vai lá na frente, né? Vai no altar, quero aceitar Jesus, vai até lá e tal. E nisso ali a gente costuma falar, né? Popularmente. Entreguei minha vida para Jesus, aceitei Jesus. Mas a gente sabe de fato que isso significa na nossa vida, para a nossa vida, o fato de dizer que entregou para Jesus. A gente não sabe. A gente não sabe o que isso significa. A gente não tem noção da dimensão do que isso significa. E a gente vai ver aqui agora o motivo. Olha, pense que nós só falamos na teoria, mas na prática, na hora da dificuldade, na hora da decisão para tomar, na hora de abrir mão de algo, na hora que tá difícil, a gente esquece que entregou. Por que a gente esquece que entregou? Porque pensa comigo, gente, se eu entreguei, toma, coloquei nas mãos de Deus, isso significa o quê? Que eu não tô mais no comando. Se eu entreguei, significa que aquilo não é mais meu, aquilo é de Deus. Aquilo, no caso, é nossa vida, né? Se eu entreguei, isso significa claramente que eu não tenho mais o controle, eu não tenho mais o domínio, eu não tenho mais o comando de nada, o controle está nas mãos dele. Faz de conta aqui que a sua vida é dirigida, né, por um controle remoto. Um controle de tal área, o controle de tal área, tal área, tal área, tal área da sua vida. E esse controle está na palma da sua mão. Mas a partir do momento... Isso é o controle da sua vida, está na sua mão. Mas a partir do momento que você diz, fiz uma aliança com Jesus, você entrega a sua vida para Jesus, você entrega esse controle na mão de Jesus. E se você diz que entregou, se nós dissemos, entreguei para Jesus, então, meu Deus do céu, por que na hora da dificuldade... Na hora que começa a pegar, na hora de tomar uma decisão, na hora de qualquer coisa, uma direção, por quê? Que a gente simplesmente se esquece que entregou e que não tem o controle daquilo mais? A gente se esquece. A gente esquece que entregou o controle para Jesus. A gente não sabe a dimensão do significado disso. Entreguei minha vida para Jesus. A gente não sabe. Olha, um momento de tribulação na vida, acabou. Você esquece que sua vida está nas mãos de Deus. Você esquece, o desespero toma conta, a ansiedade toma conta, o medo toma conta. Cadê? Ei, lembra! Lembra que você entregou sua vida para Jesus? Lembra disso. E se você entregou, por que o medo? Se você entregou, por que a ansiedade? Se você entregou, por que essa confusão dentro de você? Se lembra que não está na sua mão, está na mão dele. O Todo-Poderoso Deus que fez todas as coisas. Você acha que Deus não sabe cuidar da sua vida? Você acha que Deus não sabe cuidar de você? E não é porque o controle está na mão dele que não vai ter tribulação. A palavra diz, no mundo vocês terão aflição. Lá no livro de Salmos diz, o justo passa por muitas atribulações, mas o Senhor de todas o livra. Muitas, não são poucas não. Mas o Senhor de todas o livra.
Gente, isso significa que Deus toma conta da nossa vida. Tudo que vai acontecer coopera para o nosso bem. Simplesmente se lembre que você entregou. Se você entregou, isso não está mais no teu alcance. O teu alcance é obedecer a direção que Deus está te dando. O teu alcance, você ter medo, você ter isso, você não vai funcionar, não vai adiantar. Não vai servir para nada isso. Lembra do que você disse no altar quando entregou a vida para Jesus. Lembra disso, vive isso. Viva a entrega. Você levantou a mão, aceitou Jesus e disse: eu entrego a minha vida para Jesus a partir de hoje. Lembra disso todos os dias da sua vida. Em qualquer momento, na alegria, na tristeza, na doença, eu entreguei. Se eu entreguei, não é meu mais. Ele governa, ele domina, ele comanda. Em nome de Jesus, viva a entrega. Deus hoje está nos convidando para viver a entrega. Olha só, gente. O Espírito Santo falou comigo que na prática, na teoria a gente diz que entrega, mas na prática a gente faz 3 coisas. Eu dividi aqui 3 tópicos, olha. Primeira, esquece do controle na mão de Deus e age por conta própria. É aquele famoso na força do meu braço. Olha, eu disse que eu tenho uma aliança, eu digo que eu tenho uma aliança com Deus, eu digo que eu entreguei minha vida para Deus, mas na hora de qualquer coisinha, uma decisão, tá passando uma situação difícil, qualquer coisa, eu quero ir na força do meu braço, eu esqueço que eu entreguei. Eu quero lutar com as minhas forças, eu esqueço que eu entreguei. Eu quero fazer aquilo que eu acho que é correto, não consulto a Deus o que Ele acha, eu não consulto a Deus qual é o direcionamento da parte dele, eu esqueço que eu entreguei. A segunda coisa é, sabe que o controle está na mão de Deus, mas vai lá e toma o controle da mão de Deus, porque acha que da sua maneira é melhor. Esse daqui é quando a gente tem a consciência, né? Não. Tá tudo nas mãos de Deus, beleza. O controle da minha vida tá nas mãos do Senhor, né? Mas aí quando o bicho começa a pegar, olha, o que você faz? Deus, me dá aqui um pouco. Ou então quando não sai da maneira que você estava esperando, o que você faz? Ó, Deus, me dá aqui um pouco, que eu acho que o Senhor não tá sabendo manusear, não. Deus, me dá aqui esse controle, porque, olha, eu vi até o que o Senhor estava fazendo, mas não concordo. Quer dizer que você sabe então mais que Deus a respeito da sua própria vida. Quer dizer que você sabe mais da sua vida do que aquele que deu a sua vida. A terceira coisa que nós fazemos é, olha só, a gente dá o controle, mas quer ajudar a Deus a manusear. É aquele famoso, olha Deus, o controle está na sua mão, mas ó, faz assim, assim, assim. Não faz assim não, faz assado, que é melhor. Quer dizer, eu entreguei minha vida para o Criador. Eu entreguei o controle nas mãos do Todo-Poderoso Deus. Mas na hora de manusear o controle da minha vida, eu quero ditar para Deus a forma como é melhor, porque Ele não sabe, o Criador da vida não sabe o que é melhor para a minha vida. Então, gente, essa é a terceira coisa aqui que nós fazemos. A gente não vive a entrega. Deus me fez aprofundar nesse versículo aqui, dizendo que os caminhos dele não são os mesmos, que os pensamentos dele não são os mesmos, porque através disso Deus está fazendo hoje um convite para a gente entregar e confiar e entender que os pensamentos dele são diferentes sim do que os nossos, e que às vezes não vai ser como a gente espera, não. E que Deus não está aqui para nos obedecer, que Deus não está aqui para fazer o que a gente quer, é a gente que se submete à vontade soberana dele, porque é a melhor. Daí o Espírito Santo me trouxe a reflexão, né? Diga para eles qual dos 3 nós estamos sendo, em qual dessas 3 situações nós nos colocamos na hora que nós esquecemos da palavra entrega, na hora que nós esquecemos que entregamos nossa vida para Deus, na hora que nós não aplicamos esse versículo aqui, que os pensamentos são diferentes, não são iguais. Qual dos três a gente está fazendo aqui? Ou será que nós fazemos os 3? E Deus, ele é tão misericordioso. Deus, ele é tão amoroso. Deus, ele é
tão cuidadoso que hoje Deus quer alinhar pensamentos aqui aos dele, que hoje Deus quer trazer pessoas aqui para o centro da vontade dele e dizer: confia, confia, porque apesar de diferente, apesar dos meus caminhos não ser teus caminhos, eu sei o que é melhor para a sua vida. Confia, porque tudo que acontecer, tudo que estiver acontecendo, ainda que não seja o que você esperou, ainda que você não entenda e me questione, é o melhor para a sua vida. É o melhor. Deus hoje está fazendo um convite aqui. Deus hoje está convidando primeiro a você refletir, repensar, meditar nisso. A palavra de Deus diz: analise o homem a si mesmo. Se faça essa pergunta: Deus, eu disse que eu entreguei a minha vida para Jesus, mas eu vivo de entrega? Eu entrego na hora das minhas decisões, na hora das minhas vontades, na hora dos meus pensamentos, na hora de obedecer, na hora de tomar uma direção? Eu entreguei mesmo? Eu vivo essa entrega? Ou é só na teoria? É uma reflexão pra gente realmente refletir nisso daí, né? Se nós vivemos ou não a entrega. E a partir de hoje passar a confiar nele. Olha, Deus é tão cuidadoso, Deus é tão cavalheiro, Deus é tão lindo, que ele não invade, não, ele não mete o pé na porta do seu coração e sai invadindo tudo, não, não, não. Ele não te obriga, não, não. O que Deus está fazendo hoje aqui é um convite. O que Deus está fazendo hoje aqui é a demonstração do cuidado que Ele tem nas nossas vidas. É um convite. Deus está dizendo hoje: filho meu, filha minha, confia no que eu tenho. Confia, porque a resposta para essas coisas aí que você não entende, que você me pergunta: Deus, por que aconteceu de tal maneira, não aconteceu daquela forma? Deus, eu não estou entendendo o que o Senhor está fazendo. A resposta é essa. Meus pensamentos são diferentes, filha. Meus caminhos são diferentes, filha. É diferente dos teus. E se você realmente entregou a sua vida para mim, entrega, confia. Se você realmente entregou, você precisa deixar eu trabalhar. Você precisa deixar eu agir. Você precisa confiar. O convite que Deus está fazendo hoje aqui é para você confiar, para você refletir sobre a entrega que você fez, sobre a entrega que você está fazendo. E a partir disso você confiar nele. Amém, gente? Eu sei que não é fácil. Eu sei que é difícil demais. Nós somos seres humanos, nós queremos andar por vista. Mas a gente precisa lembrar que a partir do momento que a gente entrega a nossa vida para Jesus, nós somos chamados a viver uma vida espiritual. E quem é espiritual vive pela fé. Não vive mais por vista. Não vive pelo que está vendo, pelo que está tocando. Não. Somos chamados para viver o sobrenatural de Deus. E esse sobrenatural é pela fé que nós temos nele. Amém, gente? Então agora eu quero orar. Agora nós vamos orar por isso daqui, nós vamos orar por essa palavra. Amém, gente? Então eu quero orar, porque eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil andar por vista. Eu sei o quanto é difícil, meu Deus do céu. Você não tá vendo nada e você não tá entendendo nada e você diz: meu Deus do céu, como é que eu vou largar uma coisa que é certa para ir para uma coisa que eu não vi ainda, uma coisa que eu já vi para uma coisa que eu não tô vendo? Confia. Confia, porque Deus, Ele sabe o que faz. Ele é o Criador, Ele é o dono de tudo. Seus planos, por mais que já estejam tudo prontinho, nunca vai ser melhor do que o que Deus tem, ainda que Ele ainda não tenha te mostrado, nunca vai ser melhor. São sempre mais altos, são sempre melhores, são sempre maiores. Amém? Então, vamos orar em nome de Jesus? Paizinho querido, Paizinho eterno, Paizinho bondoso, Paizinho maravilhoso, Pai, eu quero, Pai, te apresentar, meu Deus, a vida dessas pessoas, Pai, que estão aqui
nesse vídeo, nesse devocional que estão aqui, Pai, assistindo. Deus, essas pessoas, Pai, elas não chegaram nesse vídeo em vão. Essas pessoas, Deus, elas não chegaram nesse vídeo à toa. Pai, eu acredito, Pai, que essa palavra ela é direcionada para os corações, meu Deus, que estão assistindo, Senhor, aqui agora. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero te pedir em primeiro lugar, Senhor, que essa palavra, Pai, que foi plantada hoje em nossos corações, meu Deus, que é como uma semente, Pai, que em nome de Jesus o Teu Espírito Santo venha regar essa semente nos nossos corações. Pai, que essa palavra, meu Deus, seja uma semente que venha germinar, que venha dar bons frutos, Pai, frutos, Senhor, para o Teu reino. Que essa palavra, meu Deus, ela caia em bom terreno, repreendo em nome de Jesus todo devorador, imigrador e cortador dessa semente, dessa palavra, Pai, em nome de Jesus. A Bíblia diz, meu Deus, que a tua palavra ela é poderosa, ela é eficaz, é uma palavra que traz vida, que transforma, que edifica, que toca. A tua palavra, Deus, ela não volta vazia, Pai. Em nome de Jesus, não deixa, Senhor, a semente cair no meio do caminho, que essa palavra entre no coração e na mente dos teus filhos, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus. Pai, nos ajuda, Senhor, a te obedecer. Pai, nos ajuda, meu Deus, a viver a entrega. Pai, não é fácil, Senhor. Não é fácil, mas o Senhor não disse em nenhum momento que seria fácil. O Senhor disse que estaria conosco até o fim dos dias, mas o Senhor não disse em nenhum momento que seria fácil. O Senhor disse que poderia ser leve. Jesus, o Senhor disse na tua palavra, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então, Pai, ainda que seja difícil, nos ajuda, Senhor, a viver essa leveza, Pai, e entregar, meu Deus, por mais difícil que seja, mas que seja, Senhor, leve em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda, Senhor, a olhar para dentro de nós mesmos, Senhor. Nos ajuda, meu Deus, a nos analisar, Pai. Nos ajuda, Senhor, a ver, Senhor, em nós alguma conduta que te ofende, Pai. Mesmo que não seja nossa vontade te ofender, mas só o fato, Senhor, de não confiarmos 100% em Ti, de não entregarmos 100% para Ti. Só esse fato, Pai, possa ser, meu Deus, que já seja uma ofensa, porque o Senhor é Pai, que é o melhor para nós. Ah, meu Deus, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda a viver a entrega. Nos ajuda, meu Deus, a confiar naquilo que o Senhor tem, meu Deus. Por mais que a gente não esteja vendo, nos ajuda, meu Deus, a andar por fé e não por vista. A tua palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A tua palavra diz que o justo viverá pela fé e se retroceder, o Senhor não se agradará nele. Nos ajuda, meu Deus, a sermos viventes da tua palavra. Pai, de nada adianta, Senhor, nós conhecermos a tua palavra, se nós não vivermos a tua palavra. Senhor, hoje em nome de Jesus, a minha oração, Senhor, é essa, para que o Senhor venha nos ajudar, nos fortalecer, nos dar discernimento, meu Deus, e permanecer no centro da tua vontade, Pai, e não da nossa. Meu Deus, em nome de Jesus, fortalece, Senhor, os joelhos vacilantes. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Deus, visita essa pessoa que está assistindo. Meu Deus, edifica, Senhor, a casa dessa pessoa sobre tua rocha eterna. Fortalece, Senhor, os pés, o caminhar, meu Deus, dessa pessoa, Pai, para que ela não se desvie nem para a direita nem para a esquerda daquilo que o Senhor tem para a vida dela, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço, Senhor, alinha nossos pensamentos com os teus. Alinha nossos sentimentos, Pai, com os teus. Pai, alinha nosso coração com os teus e guarda nosso coração de toda vontade de tomar o controle das suas mãos. Paizinho, guarda o nosso coração de toda vontade de nos meter naquilo que o Senhor está fazendo. Pai, em nome de Jesus, nos dá força, Senhor. Nos dá, Senhor, força. Nos dá coragem, nos dá, Pai, convicção de que o Senhor é Deus, cuidador de tudo, de todas as áreas da nossa vida. Pai, a minha oração é essa, Senhor, fortalece, Pai, esses que estão assistindo agora. Fortalece, Senhor, e alinha de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu propósito, em nome do Senhor Jesus e para a glória do teu santo nome. É isso que eu oro, Pai, te agradeço já por tudo que o Senhor fez até aqui, Pai, e por tudo que o Senhor ainda vai fazer na vida dos teus filhos. Em nome do Senhor Jesus eu oro. Amém. Glória a Deus. E aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Glórias a Deus.
Então, gente, essa foi a palavra de hoje. Eu vou beber um cafezinho aqui, frio mesmo. Frio já tá gelado, mas é isso. Um beijo no seu coração. Que a paz de Jesus esteja com você. E até o próximo vídeo. Até o próximo devocional. Deus abençoe.